Bom dia, pessoal! É um prazer imenso estar com vocês em mais uma edição do Close Experts. A gente está chegando na nossa 10ª edição do evento. Eu já vi que tem algumas pessoas se apresentando aqui no chat. Vou incentivar isso, então quem puder aí comentar de que empresa que é, né? O que faz, né? Qual que é o cargo, a cidade, onde fica. É ótimo para a gente ir se conhecendo, porque o Close Experts é um evento, né, que é sempre uma oportunidade de troca com especialistas. Então a gente quer desde já incentivar essa troca, porque é realmente o principal objetivo aqui do nosso evento. Então, antes de eu chamar aqui nossos convidados para se apresentarem, eu queria me apresentar primeiro. Sou Amanda, sou gerente de marketing aqui na Close Care. Eu trabalho já há 8 anos no mercado de software de RH, de saúde. Aqui na Close Care já estou há 1 ano. E antes de eu chamar nossos convidados, também queria falar um pouquinho desse tema, né? A gente escolheu falar sobre saúde mental nas empresas numa perspectiva mais ampla, né? A gente sabe que saúde mental é um assunto que vem numa crescente de atenção, principalmente depois da pandemia. A gente teve ali um aumento nesse assunto. Mais recentemente, com as propostas de mudança, né, na norma regulamentadora número 1, esse assunto voltou a ser falado com mais força ainda. E apesar, né, do adiamento dessas mudanças na norma para o ano que vem, a gente entende que é um assunto que as empresas precisavam estar se preocupando desde sempre, né? A gente precisava estar falando aqui de uma cultura de saúde mental há muito tempo, porque a gente sabe o impacto que isso tem na produtividade da empresa, do clima, dentre várias outras coisas. Então, sem mais delongas, eu vou pedir aqui, então, primeiro para o nosso convidado especial, que é o Dr. Rui Brandão, que além de médico, ele é cofundador da Zen Club, ele é VP de Saúde Mental da Conexa, se apresentar um pouquinho mais. Depois a doutora Letícia, que para quem já acompanhou algum evento, já viu a carinha dela, mas ela vai se apresentar também para quem está aqui numa primeira vez com a gente, tá? E aí a gente já começa o nosso conteúdo, mas lembrando, se apresentem no chat para a gente interagir, que é para isso que a gente está aqui. Rui, fica à vontade. Muito obrigado, Amanda. Prazer, Letícia, estar aqui hoje de manhã com vocês, nesta edição do Close Experts. Você já me apresentou, mas só botando mais pimenta, eu sou um apaixonado pelo tema de saúde mental, trabalho com o tema há mais de 10 anos, tá? E vejo com ótimos olhos a gente estar a falar aqui sobre saúde mental, cultura organizacional, saúde ocupacional, segurança do trabalho, enfim, vai ser ótimo termos aqui uma dinâmica interativa, tá? Estamos aqui para responder as vossas perguntas, tentar dar alguma clareza de como se posicionarem perante, portanto, as evoluções regulatórias que a gente tem visto no Brasil. Perfeito, Rui. Bom, muito bom. Rui, muito obrigada. Eu já queria avisar para todo mundo que está chegando, gente. Preparem os dedinhos aí, usem e abusem aqui do nosso convidado especial, Rui, que tem uma bagagem enorme aqui. Vocês podem colocar dúvidas, vocês podem colocar práticas que vocês executam ou práticas que vocês ouviram falar que era legal. Podem já escrevendo aqui, eu vi que já tem o pessoal se apresentando aqui também. Bom, eu sou Letícia, sou médica também de formação, médica do trabalho, estou há muito tempo em área de saúde ocupacional, fazendo muitos programas de saúde ocupacional, populacional, e há 6 anos venho me dedicando aí especificamente à gestão de absenteísmo e tudo que essa gestão traz de bom para as empresas, traz de bom para os colaboradores, né? Acho que um pouco disso que o Rui falou, a cultura organizacional, ela está muito relacionada também com a gestão de absenteísmo e venho trazendo isso na prática para vocês, né? Não é um item direto que esteja lá numa NR, olha, você precisa fazer, mas se não fizer, não vai colher essa promoção de saúde, a preservação da saúde dos trabalhadores ali dentro das empresas, e não vai gerar essa cultura de cuidado e de um olhar específico para os trabalhadores.
Então, vamos lá começar essa apresentação aqui do Rui para a gente ter ótimas trocas práticas, como a gente sempre tem aqui no nosso Close Experts. Isso aí, gente. Já só para dar aquela outra orientação, o Rui vai começar trazendo aqui uma apresentação para a gente ter ali alguns primeiros insights, mas, de novo, o objetivo é a gente trocar. Então, podem já mandar perguntas, dúvidas no chat, a gente está aqui acompanhando e já a gente vai passar para elas, tá bom? Rui, fica à vontade. Ótimo, muito obrigado, então. Então, só pontuando, não é? Eu hoje sou VP de Saúde Mental da Conexa, não é? E do Zen Club, e a gente tem, assim, hoje uma base de cerca de, esse número até já cresceu um pouquinho, portanto, 30 milhões de vidas, não é? Que têm acesso, portanto, aos nossos serviços de tanto, portanto, saúde mental, tá? Quanto, portanto, de telemedicina. Temos, portanto, uma rede de especialistas, desde psicólogo, psiquiatra, médicos, de cerca de, portanto, 3.500 profissionais e atuamos com cerca de 3.000 empresas hoje em dia. Tá? Então, o que eu trago aqui, nestes próximos 10 minutinhos, qual é o nosso modelo mental, né? Qual é o nosso framework de trabalho com esses nossos clientes no que tange saúde mental corporativa. Então, quando a gente fala de riscos psicossociais, a gente está falando, não é, de, portanto, variáveis do nosso dia a dia organizacional que têm um impacto, ou podem ter um impacto adoecedor ou protetor na nossa saúde mental. Né? Então, não tem a ver com a saúde individual da pessoa, se o Rui é ansioso, se o Rui é depressivo, se o Rui tem depressão, não tem a ver com isso, mas tem a ver com quais são aqueles fatores de risco presentes no nosso dia a dia do trabalho que as empresas, né, que nós, portanto, como cultura organizacional, área de RH, líderes, podemos influenciar positivamente para diminuir, portanto, as doenças mentais na nossa sociedade. Tá? Então, quando a gente fala, este slide está organizado em caixas que todos nós conhecemos bem da nossa vivência organizacional. Todo mundo tem um escopo de trabalho, todo mundo tem oportunidades de capacitação, todo mundo está exposto a uma carga de trabalho, todo mundo visa se desenvolver e ser reconhecido. Não é? A gente trabalha através de quê? De relações sociais na nossa organização. Todos nós temos metas e somos, portanto, exigidos um certo nível de produtividade. Existe um fenómeno invisível, mas muito importante, que é a qualidade da comunicação no nosso dia a dia no trabalho. E, por fim, até como a Letícia trouxe, como é que a gente, portanto, mede tudo isso e faz uma gestão ativa desses indicadores. Né? Então, quando a gente entra dentro destas caixinhas, a gente vai ver alguns riscos psicossociais. Então, por exemplo, dentro da caixa de capacitação, se as pessoas na nossa organização acreditam que têm insuficiência de capacitação para executar o seu escopo de trabalho, isso, portanto, é um risco psicossocial. Se as pessoas acreditam, ali na caixinha de desenvolvimento e reconhecimento, que elas são pouco reconhecidas pela entrega que faz, é um risco psicossocial. Ali na caixinha, por exemplo, da comunicação, eu tenho excesso, portanto, eu não tenho boa visibilidade das mudanças que ocorrem. Não é? Um dia eu estou a fazer o trabalho A, no outro dia eu estou a fazer o trabalho B. Isso, portanto, eu não entender isso, não é? É uma falta, não é, de entendimento de gestão de mudanças. Ou eu trabalho em lugares onde eu estou exposta a comunicação difícil, a comunicação tóxica, a comunicação divergente. Isso é um risco psicossocial. Tá? Então, não estou a falar de questões de saúde do indivíduo, estamos a falar de variáveis às quais a gente está exposto no nosso dia a dia e que efetivamente está, como RH, como SESMIT, como CEO, líder de empresas, a gente pode influenciar positivamente. Tá? Então, o que é a norma, não é, que foi agora postergada, mas é importante que todas as empresas efetivamente a acolham, porque ela vai acontecer. É? Foi dado um período de um ano para que as empresas se adequem, mas efetivamente passarão a ser fiscalizadas ali por volta de 26 de maio de 2026. O que a norma exige é o quê? É que toda a empresa reconheça quais são os riscos psicossociais que existem portanto, na sua empresa, que existem, portanto, nos seus cargos e funções, não é?
ela estabeleça um plano, não é, de ação, e ela acompanhe esse plano de ação, garantindo que ele mitiga os riscos psicossociais que foram reconhecidos através do mapeamento. Tá? Obviamente, um mapeamento não é suficiente para... Um mapeamento, e há várias escalas, a gente usa uma, por exemplo, aqui no Zen Club Connex, mas o mapeamento ele vai dar alguns indicadores de probabilidade de risco. Então estou vendo que aqui, portanto, na função administrativa, existe uma probabilidade de risco voltada para a comunicação, portanto, insuficiente, ou voltado para os excessos de conflitos hierárquicos que existem na área administrativa. Depois existe uma outra fase que casa muito com o que a Letícia trouxe, que é quais são os outros indicadores que eu posso agora cruzar que me mostram se esta presença de riscos elevados ela está a ser, portanto, potencialmente causadora de adoecimento. Então aí a gente vai buscar atestados, a gente vai buscar afastamentos, a gente vai buscar pessoas no INSS, a gente pode buscar pesquisas de clima, não é? Entrevistas de desligamento, tudo isso, não é? Junto com o mapeamento de riscos, vai nos possibilitar olhar não só para a probabilidade dos riscos estarem presentes, junto da potencial severidade desses riscos. Tá? E por fim, então, desdobrar isso num plano de ação. Então, na prática, tá, o que a regulamentação está nos exigindo é que façamos isto com mais disciplina, com mais compromisso. E, de novo, para quê? Para que a gente possa estabelecer melhores planos de ação que mitigam os riscos que estão presentes no nosso cotidiano. Tá? Não quer dizer, na minha visão, tá, antes de passar para o próximo slide, que é o seguinte: eu não vejo nenhum dos nossos clientes ou empresas, portanto, que está partindo do zero. Eu acho que a gente está profissionalizando algo que a gente não tinha muita clareza de como fazer. Então, muitas empresas já têm programas de desenvolvimento, já têm programas de reconhecimento, etc, etc, ações, não é? No dia a dia. Mas agora a gente traz uma clareza maior de quais são os riscos que a gente deveria olhar com mais atenção, né? Como é que eles deveriam ser mensurados e como é que a gente pode atribuir, portanto, severidade aos mesmos e como é que a gente pode trilhar uma jornada de melhoria contínua destes nossos riscos, tá? E na prática, não é? Assim, uma das coisas que eu também aconselho muito aos nossos clientes é, além de iniciar essa coleta de indicadores, que alguns, de novo, talvez uma empresa já tenha uma ótima gestão de afastados, atestados e tudo mais. Que bom, agora vamos começar a usar essa fonte de dados. Mas eu não tenho um mapeamento de riscos psicossociais realizados. Então, bora começar isso. Agora o que eu mostro aqui neste slide é como a gente também pode já coletar as evidências de ações que a gente já faz no nosso dia a dia. Tá? Então, por exemplo, na dimensão de escopo de trabalho, para o risco, não é, de trabalho com demandas divergentes, você já pode começar a olhar enquanto RH, enquanto líderes, etc., se eu determino atividades e responsabilidades claras, com clareza da expectativa de entrega. Ou seja, eu tenho um escopo de trabalho muito bem definido, onde está muito claro para aquele escopo qual é a entrega, qual é a meta, qual é o indicador de sucesso daquele escopo. Né? Eu tenho treinamentos, quando eu promovo uma pessoa, né, quando eu dou novas responsabilidades, ou quando eu estou a desenvolver essa pessoa para assumir um próximo cargo, eu tenho clareza, eu tenho um treinamento específico, eu tenho um grupo de treinamentos que, portanto, possibilitam que essa pessoa incorpore essas novas responsabilidades da melhor forma possível. Todo mundo sabe que, né, crescer na carreira significa esforço, significa adaptação, mas a empresa deve ser um agente de viabilizar isso. Né? Outro exemplo, tá? Eu tenho um plano de onboarding, né, um plano de 90 dias, desde que uma pessoa entra na empresa, que estabelece de forma muito clara esses papéis, responsabilidades, indicadores, etc. Então, por exemplo, se vocês já fizerem isto, provavelmente você já tem um plano sólido, tá? Voltado para trabalho com demandas divergentes. Mas ao rodar um mapeamento, vocês vão ver se esse plano, se essas ações que estão a ser feitas, elas são, portanto, efetivas. Ou se há oportunidade não de começar do zero, mas para revisitar pontos de melhoria, por exemplo, nestes 3 planos. E por aí vai, tá, gente? Quando eu falo de comunicação, a gente pode estar a falar, portanto, a gente tem ferramenta oficial, ou portanto, cada líder escolhe por onde comunicar com o seu time. Tem o líder que usa, portanto, o Teams, que é a ferramenta oficial, mas tem outro líder que adora e-mail, e tem outro líder que adora o WhatsApp.
e as pessoas, portanto, recebem informações por N lugares e não sabem muito bem, portanto, o que devem, né, priorizar. Ou, portanto, a forma da empresa comunicar, né, de forma de transmitir informações importantes para a companhia como um todo, ela não existe. Existe uma grande linha opaca entre o que é a estratégia, né, da empresa e o que é que eu faço. E então as pessoas não conseguem conectar, não é, a sua atividade com o resultado fim da empresa. Isso é um risco. Né? Então, tudo isto, né, são formas muito práticas de vocês já olharem para o que fazem e junto, obviamente, com mapeamento e com outros indicadores, encontrarem, portanto, lugares de melhoria, tá, do que já é o dia a dia da vossa empresa. Tá? Então, eu vou aqui para os últimos 2 slides, que é, como vocês veem, não é, esta gestão de riscos psicossociais, ela é muito mais do que uma conformidade de um PGR ou de uma avaliação preliminar de riscos. Ela é uma sofisticação da forma como a gente trabalha. Não é? Olhar para questões como comunicação, reconhecimento, recompensa, tudo isso, não é? A gente vive uma transformação brutal nos últimos 5 anos na forma como a gente trabalha. É um modelo que é presencial, é remoto, é híbrido, portanto, o mundo que tem tarifa, não tem tarifa. Então, assim, a gente tem que ser muito mais adaptável. A gente está na era do conhecimento, na era da digitalização. A gente já não trabalha, portanto, em esteira, não é? Então, é um convite para tudo aquilo que a gente conquistou nas últimas 3 décadas em relação portanto, EPIs, portanto, gestão de riscos ergonómicos, gestão de riscos físicos, biológicos, seja feito, portanto, para a gestão de riscos psicossociais, porque ninguém pode negar que a gente vive uma endemia de doenças mentais em pleno 2025. Tá? E por último, assim, um convite aos líderes, não é? E um convite, portanto, a todos vocês que influenciam o papel dos líderes. Isto também é um pedido, é um convite, é uma obrigatoriedade, eu diria, para a atualização do papel do líder na prática. Tá? Se talvez antes o papel do líder era muito definir estratégia, dar, portanto, tarefas e acompanhar a execução das mesmas, agora o líder precisa efetivamente se atualizar. Eu até diria, passar de um modelo de gestão única, eu gerencio o meu time desta forma, para entender que sim, eu posso ter um perfil de liderança, mas eu tenho que fazer uma gestão também individual dos indivíduos que eu piloto. Tá? E aqui há alguns pilares de convite, portanto, é essa liderança, assim, o quanto é que você está a trazer reconhecimento para o seu dia-a-dia, o quanto é que você efetivamente, de forma intencional, cria espaços de fala. Aqui tem um erro, não é autonomia e controle. A gente passou de modelos de trabalho, tá, ao longo dos últimos 100 anos, muito de controle, né, comando e controle, para agora, efetivamente, dar autonomia e responsabilidade. Né? De novo, estamos na era do conhecimento, estamos na era da criatividade, ao mesmo tempo temos ferramentas ótimas que nos ajudam a ter indicadores de performance do nosso público, mas a gente sabe o quanto é importante, portanto, dar autonomia e cobrar a responsabilidade dos nossos funcionários. Não é? A gente vê o quanto é importante as pessoas se sentirem, portanto, identificadas, não é, com propósitos, missões, formas de agir da empresa. Então, o quanto é que a gente está trazendo essas questões de identidade no nosso trabalho, tá? O quanto é que a gente conquista, digamos assim, as pessoas com quem trabalhamos para viverem, digamos assim, um pouco mais essa identidade da empresa. E, por fim, esta questão de não ser apenas puramente prescritivo e ser, não é, construtivo e colaborativo na forma como a gente lidera. Não é? Trazer as pessoas para junto, trazer inputs delas para que elas entendam mais rápido. Portanto, vivemos num mundo, de novo, reforçando um ponto que eu disse, onde a gente faz 5 anos agora em 6 meses. Então, essa capacidade de conseguir ajustar a rota e iterar a rota, ela começa muito pela pessoa se sentir pertencente e entender o contexto em que ela está. Tudo isto, gente, são, portanto, formas da gente melhorar a comunicação, da gente melhorar reconhecimento, da gente melhorar, portanto, escopo de trabalho e por aí vai. Tá? Então, fico por aqui, Amanda e Letícia, e disposto a trocar.
Amanda, vou começar aqui, gente. Eu acho que esse vai ter esse vídeo aqui, que a gente vai deixar depois lá dentro do nosso canal. É um vídeo que vocês têm que compartilhar, porque essas informações que o doutor trouxe aqui são fundamentais. Acho que já vem muito de encontro, que a gente até falou no último encontro nosso, né? Então, uma fala muito importante é sobre, gente, tem coisas já acontecendo, né? Às vezes a gente fica, as áreas, as pessoas, enfim, ficam paralisadas esperando uma bala de prata sobre a NR1, né? Mas esse movimento, bem como a gente tem falado, já começou a acontecer há um bom tempo. Quando a gente falava lá dos riscos ergonômicos, do quadro das doenças, isso não é um assunto novo, né? Então, quando é um assunto que só vai ter bons resultados, se ele for executado sob todos esses aspectos que o Dr. Rui colocou aqui, né? Não esperem que por isso acho que tanta gente ficou frustrado com a liberação do manual, porque achava que ali ia ter alguma coisa mágica, né? Que ia resolver todos os problemas da NR1 em saúde mental. Mas olha a quantidade de frentes que tem aqui. E não é porque tem muitas frentes que vocês têm que ficar esperando o momento exato. Onde eu vou ter a melhor ferramenta, onde eu vou contratar as melhores equipes, onde eu vou ter o melhor PGR, né, de todos ali. Executem com as coisas que vocês já têm, né? Então, avaliação de desempenho, como o doutor colocou aqui, desligamento, gente, o formato, né, o que gera ali no desligamento, ele é riquíssimo, né, para compor esse plano aqui, a definição do escopo, a comunicação, a gestão de absenteísmo, a gestão de afastados. Então, vocês têm, sim, subsídios dentro da empresa de vocês para darem os primeiros passos. Não fiquem esperando lá 2026 acontecer. Comecem a executar hoje com esses passos, né, iniciais ali, porque não vai surgir alguma coisa, uma bala de prata, gente, que vai resolver um problema tão grande quanto essa questão da saúde mental, tá? Então, achei a sua fala, viu, doutor, muito, muito relevante aqui, e se eu pudesse falar para as pessoas ficarem com isso, comecem, e olhem quantas oportunidades vocês têm já de colocar a mão na massa e trazer os benefícios para dentro da saúde dos trabalhadores, dentro da empresa também, né? Porque acho que aqui a gente tem sempre várias personas ali que estão sendo envolvidas. Só para complementar, achei brilhante aí algumas falas e queria muito compartilhar e trazer isso para os nossos convidados, quem está assistindo a gente aqui. Perfeito, Lê, muito obrigada e muito obrigada, Rui. Eu já estou, assim, mega feliz da gente ter escolhido convidar o Rui, porque já trouxe aqui insights mega estratégicos e importantes. E tem Pessoal, já vou começar a puxar aqui algumas perguntas que a gente recebeu previamente, mas mandem perguntas no chat, já vi muita gente se apresentando, ainda não vi dúvidas e perguntas. Agora é a hora, aproveitem esse momento, tá bom? Mas tem algumas coisas que a gente recebeu aqui previamente, Rui, e eu acho que até se encaixa um pouco com o que você estava falando aqui no final, né? No final você estava falando sobre a responsabilidade da liderança, o papel que a liderança tem dentro de toda essa transformação cultural focada em saúde mental, e essa questão das responsabilidades aparece muito, né? Quem que é responsável por fazer isso acontecer? E a gente recebeu perguntas muito interessantes falando sobre até essa responsabilidade do RH, né? E quando mesmo dentro do RH você tem problemas, né, de riscos psicossociais, você tem ali comportamentos não tão legais acontecendo, e supostamente o RH deve ser a área que puxa, né, todo esse movimento. Como que você pode lidar, né, com essa situação? Eu acho como qualquer outra área, tá? Assim, eu entendo, mas assim, eu não tenho dúvida que todas as áreas ou todos os caras vão estar expostos a riscos psicossociais. De novo, a gente tem vivido tantas mudanças drásticas que o importante é ser mais intencional a isto que parece soft. Relações sociais parece uma coisa soft. Eu comunico do jeito que eu comunico. Eu trabalho do jeito que eu trabalho. Eu lidero do jeito... Amigo, o mundo mudou. Agora é preciso... A gente tem mais pulso das coisas. A gente escuta mais o colaborador. Antes o colaborador não tinha fala. Agora ele tem.
Antes o colaborador não escolhia, ele trabalhava 30 anos numa empresa até se aposentar. Hoje em dia não é assim. Então, assim, a gente está dizendo que estamos em constante evolução enquanto seres humanos. As nossas organizações são vivas e agora temos que começar a olhar efetivamente para a forma como a gente se relaciona. É isto. E eu acho que o RH, o SESMIT, a saúde ocupacional, tem aqui um palco para capturar a atenção do CEO e serem assim aquele braço direito que talvez nunca conseguiram ser. Não, é uma oportunidade única, mas passa por uma mudança de mindset que é, eu vou começar a levar isto a sério. E eu vou ser exemplo na minha organização. E eu não vou me colocar num lugar onde eu não tenho protagonismo. Eu vou começar a ter protagonismo na minha área. Eu vou começar a garantir que todas as minhas pessoas têm clareza das suas expectativas. Eu vou começar a garantir que, uma vez por mês, eu faço uma sessão de reconhecimento. Eu vou garantir que as pessoas sabem qual é o meu canal de comunicação nesta área. Não é rocket science. Agora a gente tem o gabarito. Bora! E naturalmente, a gente vai entender que há pessoas que não estão alinhadas com esta visão cultural. E que bom! Porque a gente vai dar a opção da pessoa se adaptar a esta organização que está sendo clara e consistente. E eu uso uma palavra que eu acho que é muito importante, que é ser coerente. Porque ninguém é perfeito. Mas a gente pode ser coerente. A gente pode ser coerente e dizer assim, a gente está num momento de fusões e aquisições onde nos próximos 1 ano, 2 anos, vamos comprar 5 organizações. Porque este é o nosso plano de crescimento. Ou seja, vai ser duro. Mas está aqui um pacote de remuneração onde, se a gente for bem sucedido, você vai estar feito para a vida. Você está num momento de vida onde você quer isto para você? Isto é começar a ser coerente. Eu acho que é aqui que é uma mudança de estilo de gestão, mas é um convite ao diálogo entre a organização e os seus funcionários. E às vezes parece muito utópico o que eu estou dizendo, mas não é. Não é. Excelente ponto aqui. Eu vou compartilhar algumas experiências que a gente tem com algumas empresas aqui, claro, sem expor, mas que vem muito com essa fala do doutor. Recentemente, a gente discutindo mas onde captar essas informações, né, que vão além do PGR ali, né? E aí, dentre essas mudanças de escutar mais o funcionário, você começa ali na entrevista, né? Antes as entrevistas eram extremamente sistemáticas, onde eram unilateral, certo? É onde a empresa avaliava uma pessoa, se a pessoa cabia para a realidade, né? E muito pouco se questionava sobre quais suas expectativas com relação à empresa. Qual é a expectativa que você tem quando você entrar aqui, que o seu líder tenha com você? E você vai ver que muitas pessoas não estão, algumas um pouquinho mais, né, velhas de outras gerações, nem estão acostumadas com essa pergunta. Exatamente o que o doutor colocou aqui. Não, tudo bem. As pessoas mais jovens, elas têm clareza, e elas falam abertamente, eu espero um feedback, pelo menos semanal, eu espero que eu tenha avaliação, eu espero que em 2 anos, o tempo ideal para eu mudar de posição, eu acredito que seja 1 ano. Então, tudo isso daí, gente, é um bom início de relacionamento. Se a sua empresa não pode ofertar isso, por que você está começando uma relação já em que as expectativas não estão alinhadas, né? Então, o ouvir começa desde antes. Você não pode, quando a pessoa já está lá, você já começou uma relação. E o espaço é ocupado. Se você não fala, o espaço vai ser ocupado por aquilo que ela tinha de bagagem anterior do histórico dela. Então, é uma obrigação, o que o doutor falou, é uma obrigação. Mudou, vai aprender a se comunicar, vai aprender a fazer diferente, vai, né, pegar exemplos, vai conversar com outras pessoas, vai pegar boas experiências, vai fazer seus benches, né, para ver que cabe ali dentro da sua realidade. Acho que mudou muito essa forma. Então, achei bem legal essa fala, porque veio de encontro com um assunto que a gente estava tratando semana passada. Então, muito bacana como isso é vivo e como isso é muito do dia a dia, gente. Isso aqui não é futuro. O doutor falou, isso aqui não é utópico. Não é, porque isso já é a nossa realidade.
Perfeito. Muito bom, gente. Excelentes pontos. Tem um outro ponto que veio aqui que já puxa mais para um outro lado, que é falar de indicadores e métricas, né? Acho que é um outro ponto que todo mundo tem dúvidas, questões. E a pergunta é o seguinte: gostaria de saber como medir o que está por detrás do indicador de absenteísmo, como, por exemplo, né, saúde mental e outras questões. Mas com métricas, né? Como que eu olho para essas métricas por detrás do indicador de absenteísmo? E essa pessoa comentou também que o objetivo dela com isso é traçar ações, programas e medidas, buscando melhorar o absenteísmo e também auxiliar os colaboradores. Ok, Letícia, primeiro. Opa, desculpa, montei aqui. Gente, a primeira coisa que eu queria falar é sobre, às vezes, muita gente ainda olha a gestão de absenteísmo como um modelo antigo ali, em que você olhava só para as pessoas doentes e que era uma coisa que você estava punindo o colaborador, que você queria cortar o atestado. Quem lembra? Coloque aí quem está assistindo. Vamos cortar o atestado, né? Então, algumas práticas do passado ficaram marcadas, né, dentro do estereótipo, digamos assim, da gestão de absenteísmo, mas com essa pergunta eu já fico muito feliz, porque, assim, é o que extrair do indicador, né, para a gente gerar ali a saúde, né? Então, existem, claro, vários indicadores que estão no rol ali dos indicadores de gestão de absenteísmo, mas vamos pensar o básico, gente. O básico ali, o que você tem, né? Quais são os afastamentos mais frequentes da sua população, né? E às vezes a gente quer fazer ação populacional, ação de saúde coletiva, achando que a gente está abafando dentro da nossa empresa. Mas se você quer um olhar específico para a sua empresa, você tem que olhar para dentro da sua casa. Então, os seus top afastamentos podem não ser iguais ao de uma outra empresa. Isso pode revelar muita coisa, né? Então, assim como o doutor falou, nem todo lugar vamos ter tudo agora está infestado de fator psicossocial? Não necessariamente, né? Quando você vai olhar, às vezes, dentro da sua empresa, você pode não ter tantos casos de saúde mental vinculados a fatores psicossociais. Está vinculados às outras causas. Então, você tem que reconhecer. Então, eu pegaria principais motivos de afastamento, certamente ali, para quem não tem nenhuma ação, eu começaria com isso, né? Se você, o objetivo seu é de fazer programas. E faça programas específicos para a sua população, né? Não fique fazendo coisas genéricas, que às vezes não vão mover o resultado do seu absenteísmo, e às vezes podem até ser interpretadas, né, de modo assim, poxa, a empresa está fazendo isso aqui só para inglês ver, né? Porque você vê que não vai afetar, que você não vai chamar as pessoas para o seu programa. Então, eu olharia muito para dentro, olharia o primeiro ponto, os top afastamentos ali por grupos, tá? E ver o que você já tem também, que você já pode usar, parceiros que você já tem. Eu sei que às vezes muitas dificuldades não tenho braço, não tenho dinheiro, levei o orçamento para a diretoria, não foi aprovada, o que eu faço, né? Então, acho que tem muitos parceiros que vocês já possuem e que podem ajudar vocês nessa jornada. Mas aí precisa falar, né, com o parceiro. Muito bom, Letícia. Eu só contribuiria ou reforçaria 3 pontos que você pontuou, que é, eu acho que não começa da vontade de ter programas de saúde. Tá? A gente tem que ser apaixonado pelo problema e não pela solução. O problema, então, é como é que eu tenho dados de qualidade na minha gestão de absenteísmo. Então, como é que eu garanto que aqueles atestados que eu estou recebendo, eu tenho em todos eles o CID, eu tenho em todos eles o prazo, eu tenho um acompanhamento dos dias de afastamento que aquela pessoa... Então, assim, é rever muito bem o input que está vindo até a gente. Tá? Eu começaria sempre por aqui. Até antes de contratar uma ferramenta externa, eu consigo fazer uma boa gestão de afastamentos no Excel. Então, assim, é garantir que a gente tem boa qualidade de dados. O segundo é que a gente vive numa era da personalização. Como a Letícia falou, não é uma ação para todos. Como é que eu consigo fazer um cluster dos principais problemas para que eu consiga atuar de forma personalizada em cada um? Tá?
É isso. E tem muitos parceiros escaláveis, fáceis de gerir hoje no mercado. Assim, o RH, a área de saúde, estão super empoderadas com parceiros de qualidade. Então, já não estamos naquela altura em que todos os fornecedores eram grandes, pesados, demoravam tempo a serem implantados. Não. Hoje em dia, se você tem clareza do seu problema, se você consegue nichar em algum, você consegue começar pequeno em termos de orçamento. Exato. Gente, isso é muito importante. Esses tempos, uma empresa veio aqui para mim e falou assim, eu quero fazer uma ação para os casos de burnout. Eu falei, ótimo. E como eu extraio os dados, né? E aí a gente foi classificando tudo isso e a gente foi vendo que dentre os atestados, você tinha muito mais gente que ia ficar doente do que quem já estava. Então, sabe aquele tipo de perfil de pessoas que tem muitos atestados, nenhum é um F32 e um F41, ok, gente? Nenhum era, mas era dor de cabeça, dor de barriga, dor, ansiedade, crise de ansiedade, então, assim, muitos atestados sem CID, pessoa que não vai para uma localidade só, ela está indo de pronto-socorro para pronto-socorro, pensa, né? Olha a situação, não é nem que ela está sendo acompanhada ali por uma pessoa. Então, às vezes você quer focar e fazer um programa, sendo que sua realidade é outra, né? Aqui caberia muito mais ações mais preventivas do que ali mais terapêuticas de uma indicação, né? Então, conheçam a realidade, personalizem, é isso que o doutor colocou aqui, né? Porque senão você vai errar, você vai gastar um recurso, né? Já foi difícil lá você bater na porta lá da diretoria e pedir o orçamento, né? Aí você não vai mostrar o resultado, você não vai conseguir o orçamento da próxima vez, né? Então, eu acho que olhem para isso, tá? Não fiquem achando que porque a outra empresa fez, aquilo cabe exatamente para a sua realidade. Acho que essa é uma das funções de nós especialistas, né? Senão a gente poderia comprar coisas genéricas que resolveriam, né? Então, vocês aí, o time que é dos técnicos, que são pessoas especializadas do RH, tem que saber olhar para dentro de casa. Perfeito. Ótimo, gente. Acho que esse ponto ficou super claro aqui para todos os presentes. E aí surgiram mais algumas questões aqui que acho que vale a gente puxar, principalmente com a presença do Rui aqui, que eu acho super interessante. Vamos supor que você fez toda essa análise interna, decidiu que você vai contratar um determinado benefício, um determinado aplicativo, um benefício ali que o RH vai oferecer para os funcionários que vai fazer parte, né, desse programa de saúde, dessa cultura interna que está sendo criada. Mas a adesão dos funcionários está baixa, isso não está resolvendo na prática o que você queria. Como que você faz para aumentar essa adesão dos funcionários? O que você faz para internamente trabalhar para né, isso que você lutou para colocar ali dentro ser realmente efetivo e realmente mudar a realidade assim, interna da empresa? Ótimo. Eu acho que há 3 pilares importantes para qualquer, portanto, sucesso, não é? Num benefício corporativo, não é? O primeiro é garantir que está claro porque que a gente está trazendo. Então, assim, a gente trouxe porque escutou na pesquisa de clima que muitos de vocês queriam. É um caminho, ou seja, a gente escuta o colaborador, entende que grande parte da população quer aquele benefício e a gente prioriza isso, portanto, num budget. O outro a gente acredita, enquanto empresa, que para, por exemplo, sermos mais competitivos, tá, em atração de talento, em retenção de talento, a gente está vendo indicador, vou usar o meu produto, por exemplo, que a gente está vendo pessoas, portanto, com mais níveis de ansiedade, ou, como a Letícia falou, em entrevistas de desligamento, a gente está escutando muito esse motivo das pessoas. Então, gente, é por isso que a gente está trazendo. A gente escutou vocês em vários pontos, a gente entende que para vocês performarem aqui e crescerem juntos com a gente na missão grandiosa que a gente tem, é importante vocês, portanto, cuidarem do vosso emocional. Está aqui. Então, isto é um primeiro ponto importante. E não só a construção desta envelopagem, como garantir espaço
para ser comunicada, especialmente no começo, tá? Então, eu fiz uma reunião com os meus líderes, para eles entenderem o porquê que eu estou trazendo. Eu garanti espaço para né, falar disto, portanto, para os meus colaboradores, em multicanais. Eu falei, eu distribuí por e-mail, eu pus na internet. Portanto, este é o segundo ponto, né? É a multicanalidade na mensagem. E há um terceiro, que é a qualidade do benefício, ou do investimento do benefício que vocês fazem. Não dá para esperar que, eu vou soltar aqui, mas todo mundo tem coparticipação desde o momento zero. O engajamento vai ser baixo. Então, é preciso investir. As pessoas querem ver que a empresa realmente está lá junto delas. Senão, é mais uma coisa para inglês ver. A empresa está investindo junto comigo. Por exemplo, no nosso caso, a empresa paga uma consulta por mês. Isso já é algo que permite a pessoa experimentar, a pessoa ter uma periodicidade, a pessoa paga a segunda, por exemplo. Mas então eu acho que são estas 3 mensagens, tá? A coerência do porquê, a multicanalidade e, por fim, portanto, o investimento que a empresa faz. Sensacional, gente. Vocês anotaram aí esse passo a passo, que esse vai valer ouro, tá? Aqui para a prática. Isso foi muito importante. Acho que esse tipo de comunicação, às vezes a gente faz o dever de casa, né? Então eu vejo algumas empresas que faz, conversa, entrevista, compila ali os dados, só que na hora que vai transmitir, não fala. Né? Só fala assim, contratamos ali. Mas por que contratamos? Às vezes essa história é igualmente importante de ser repassada pelos líderes. Tivemos 10 reuniões, compilamos a resposta, jogamos aqui, analisamos os top 10 lá, casos né, que motivaram. Beleza, a partir disso, fizemos isso daqui. Vocês entendem? Então, assim, é a outra forma de passar do que chegar um e-mail ali e falar assim, agora temos isso. Por que escolhemos ter isso dentro de tantas opções, né? Então, e a multicanalidade, acho que aí eu concordo. Não é só o e-mail ali, não é só estar na intranet ali, não é só estar no site ali, é como que você vai jogando isso nas conversas, porque essa história, ela é muito importante para a construção da cultura, como o doutor falou. Se você não contar essa história porque você escolheu aquele benefício, o que te guiou para aquilo, você não vai ter, não vai começar, né? Pelo menos ali não vai ter um bom começo para essa questão da adesão. Mas eu achei a pergunta excelente, aqui acho que é uma dificuldade de muitos, né? E uma frustração, muitas vezes, dos times, né? Do RH ali, ou dos outros times que compraram ali o projeto. Muito, muito bom. E só acrescentando, Letícia, o conceito da corresponsabilização, que é o seguinte, a história, ela é realmente muito importante, porque a gente sabe o quanto muita gente não vai numa academia ou não cuida da sua saúde física, não cuida da sua saúde mental, mas sabe que é importante. Mas, então, volta de novo, assim, a empresa tem que fazer o seu papel, e o funcionário o dela. E a gente não se pode autoflagelar porque ninguém está usando. Se vocês fizeram um bom plano, né, um bom storytelling, onde cumpriram todas estas etapas, cara, agora é muito mais sobre a pessoa também se responsabilizar pelo seu próprio desenvolvimento e saúde. Perfeito, perfeito. Perfeito, gente, muito bom. Pessoal, vou já colocar, a gente ainda tem mais uns 10, 15 minutinhos de bate-papo, tá? Não vão embora, mas eu vou já deixar aqui no chat o link do nosso feedback, tá? Do evento, para vocês já irem, não esquecerem disso, porque é super importante as informações que vem no feedback, inclusive no feedback do evento, quem quiser sugerir temas para as nossas próximas edições, a gente está super aberto a ouvir. Mas agora eu queria puxar um outro tema que veio aqui, e esse tema é super recorrente também, mas veio com um quê um pouquinho diferente, que sempre tem aquele papo de como que eu envolvo os líderes nessa conversa, como que eu convenço eles de que isso é importante. Isso é uma coisa que vem sempre, né dentro desses assuntos, porque a gente mesmo já falou aqui que é muito interessante a gente ter, né, essa responsabilização compartilhada, mais pessoas preocupadas com o assunto. Mas veio aqui também um recorte de como envolver os líderes nas questões de saúde mental sem ferir a LGPD. Então, acho que é um recorte interessante da gente abordar também e que eu queria ouvir um pouquinho da opinião aqui dos nossos especialistas presentes. Tem várias formas, assim, é preciso champions na empresa, né? Embaixadores na empresa. O embaixador, quando é o CEO, é um embaixador muito forte,
Mas há vezes onde um líder de uma área específica pode ser um ótimo embaixador, não é? Ou seja, de novo, nada começa por acaso. Ou a gente escutou a população, ou a gente quer como empresa caminhar. Então, assim, há sempre alguém no alto escalão, digamos assim, que se considera aquela pessoa que faz muita terapia, ou aquela pessoa que é apaixonada por coaching. Enfim, é o CEO, então, assim, é simplesmente procurar, porque eles existem. Tá? E às vezes nem precisa de ser tanto um líder, pode ser um influenciador na massa de colaboradores. Aquela pessoa que você sabe que é uma pessoa que move. Acho que cortou aqui do meu lado, foi? Deu uma leve falhada, mas acho que já voltamos. Mas é isso, assim, é uma questão de entender, enfim, de trazer isso. Tá? Eu acho que dá para encontrar. Segundo, qual foi a segunda parte, Amanda? Desculpa, com o corte eu me perdi. Sim, a gente falou também sobre como fazer esse envolvimento dos líderes, né? Pontos sem ferir LGPD, exato. Eu confesso que eu acho que até hoje ainda não vivenciei nenhuma situação envolvendo LGPD. Então, de novo, acho que é um pouco de uma ansiedade precipitada de, em vez da gente focar em fazer o que é certo, começar a pôr entraves naquilo que pode vir a acontecer. Então, assim, voltando à apresentação que eu fiz, eu coloquei lá, certo? Criar espaços seguros, dar espaço de fala. Então, eu já falei sobre coerência. Então, de novo, há formas e formas de interagir com uma pessoa que pode estar a passar por um adoecimento mental. Tem a forma de eu como líder me sinto capacitado porque para abrir espaço e questionar, porque eu tenho o relacionamento, eu tenho a sensibilidade, eu tenho vindo a ter conversas sucessivas sobre mudanças de comportamento e eu estou vendo, então posso ser eu posso abrir um canal específico com uma business partner, por exemplo, olha, eu gostava muito que o RH me ajudasse, porque eu estou a ver, eu eventualmente poderia ser um colaborador ou um par. Então, assim, eu acho que, não sei, assim, acho que a LGPD, a gente, por exemplo, trabalha com empresas, a gente não dá dados individuais, a gente dá dados populacionais. Então, assim, acho que de novo, estamos a ser ansiosos, a botar um empecilho numa coisa que eu posso dizer que nos meus 10 anos de experiência nunca aconteceu. Acho que um ponto importante também aqui, eu concordo aí com o Dr. Rui, a comunicação, se você constrói uma boa comunicação, você vai falar coisas bacanas, tipo, você está indo bem, promoção, tal, e você vai falar de situações em que o colaborador vai poder falar para você, líder, sobre algo que está acontecendo. Agora, se você falar com ele, dar um feedback, ou faz só uma avaliação uma vez por ano, e aí você se achar no direito de, porque, né, viu um atestado, você ir lá e abordá-lo e querer saber, aí tá, não é o problema da LGPD, é o problema de que você não fez bem o seu papel de líder, certo? Porque não dá só para na hora do seu lado, que você quer cobrar uma produtividade, você quer né, você usar ali de um documento que você recebeu para começar uma conversa. Então, tem muito disso, né? Você está fazendo suas rotinas adequadas, você é um bom líder, você é um bom gestor, você, né, dentro ali do que preza ali as suas atribuições como líder, você está fazendo? Porque senão você vai começar uma conversa muito desagradável. Então, não tem assim, eu não posso falar da depressão com o meu funcionário. Não existe essa regra, não posso falar ou posso falar. Vai depender muito do que você tem, a sua relação, né? E você vai vendo, e às vezes é a pessoa mesmo que vai falar, e se ela falar, né, você não está ferindo, né? Se ela numa conversa com você falar. Então, acho que não é um assunto que você não pode ter só porque é uma informação que está dentro de um relatório médico, de um atestado médico ali. Mas se lembrar bem que são consequências, tá? Se falar uma vez só e quiser tirar satisfação, não vai dar bom, não. Isso acontecer, esse caso que você citou, Letícia, de a pessoa se abrir com você, que bom que isso aconteceu, mas não é de forma nenhuma sua responsabilidade tratar ela. Exatamente. É direcionar ela, é acolher e direcionar.
Exatamente, até porque você muitas vezes não tem essa, você não tem essa Não tem competência de tratá-la, né? Ou de dar uma recomendação. Cuidado também com, né, executar atribuições aí que você não tem competência para, né? Mesmo que seja com o intuito de ajudar. Acho que quando você está dentro de uma empresa, você tem que tomar bastante esse cuidado. Tem a equipe que vai poder te orientar como encaminhar, como conduzir esse tipo de assunto. E esse é um ponto que muitas vezes é um argumento para a empresa ter bons parceiros, que é como é que eu desoneiro uma liderança que já é tão pressionada por resultado, por estratégia, como é que eu empodero essa liderança de ter parceiros que vão potencializar, portanto, os seus times. Esse é um ótimo exemplo. Como é que a gente é uma ferramenta de gestão e não uma ferramenta de um benefício para o colaborador usar. O bom líder vai entender isso. Exato, perfeito. Eu acho que assim, remetendo um pouco o início da nossa conversa, né, de que a era mudou, hoje a gente não vai resolver saúde mental no ambulatório, né, ali só com o médico, enfim, e a enfermeira. O que tanto se falava sobre a equipe multidisciplinar, né, a área médica, ele fala muito por muito tempo essa expressão, hoje não tem como não fazer, né? Mas não multidisciplinar só técnico. Realmente líder, RH, as outras áreas, né? Então, a gente precisa, os stakeholders, os parceiros ali, a gente precisa se usar disso para a gente realmente ter bons resultados, né? É o que o doutor falou. As áreas, às vezes, ali estão tão pressionadas com o resultado, não sabem e nem precisam, né, saber se aprofundar, vocês precisam saber o básico, como identificar, como conduzir, como orientar e ter realmente esses parceiros que possam fazer essa gestão aí, que vão somar muito dentro da realidade ali da empresa. Uma multidisciplinaridade para além dos funcionários, né? Isso, exatamente, né? E agora acho que não é mais uma escolha, tá? Acho que quem estiver ainda pensando, será que eu quero? Será que eu não quero? Acho que não vai, né? Não vai demorar muito para ter resultado. Perfeito. Ótimo, gente. Eu vou puxar um último tópico aqui, então, para a gente encerrar, porque, infelizmente, por mais gostoso que esse papo esteja, nosso tempo está acabando. Que é o seguinte: como balancear ações preventivas de saúde mental e ações terapêuticas, ou seja, como que a gente tem um olhar de cuidar para quem já estava doente, mas ao mesmo tempo prevenir novos doentes, né? Será que a gente tem que priorizar um desses dois lados ou são dois pilares que precisam acontecer em paralelo? Esse tópico foi um tópico que foi puxado também no nosso último papo, então dá para ver que tem recorrência dessa dúvida entre os profissionais, né? Então, queria ouvir um pouquinho da opinião de vocês sobre isso e já pedir para, em conjunto, vocês deixarem uma mensagem final para quem está aqui presente, porque, infelizmente, nosso tempo está acabando. Os dois caminhos são válidos. Se você precisa de priorizar por questões de capacidade de execução, orçamento, então vem muito mais de onde é que está a dor hoje. A sua dor está... eu estou vendo no meu ambulatório, eu estou vendo, portanto, no meu RH, muita gente chegando doente, digamos assim, ou num estado de pré-adoecimento. Aí, talvez a gente tem isso, né? Linhas de cuidado de tratamento sejam um lugar para começar, ou não. De novo, eu sou uma empresa que não tem assim, um desafio de saúde, mas tem um desafio de desenvolvimento socioemocional. Eu tenho lideranças júniores que eu gosto de promover dentro de casa e eu vejo que, portanto, tem que evoluir na sua qualidade de gestão de pessoas, ou eu quero trazer um benefício mais atrativo para trazer mais talento, o melhor talento do mercado. Então, tudo depende, não é? Você usou esse termo, Amanda, priorizar. Mas os dois, eu acho que fazer os dois é o caminho certo, tá? Podemos começar por um lado ou por outro. E eu acho que quando a gente traz como uma mensagem preventiva, eu acho que o jogo é muito mais longo, porque a gente está construindo as fundações certas para que cada vez menos pessoas adoeçam. Então, se eu começo
a trazer isso no discurso da minha organização, se os meus líderes estão preparados para lidar com o tema, se eu tenho um benefício, eu estou construindo assim, uma empresa infinita. Se eu só fico a cabeça em resolver olhar para o retrovisor, como a Letícia disse no passado, e resolver um problema que está aqui escrachado, eu vou estar sempre a correr atrás do rabo, né? É isso. Muito bom, muito bom. Bom, eu vou fazer meus agradecimentos aqui, doutor Rui, muito, muito obrigada, foi extremamente rico, ficamos muito felizes, primeiro de você ter aceitado, as expectativas já eram altas aqui, mas superaram aqui, o conteúdo foi excelente, foi muito prático, acho que muito de encontro com as necessidades do público que a gente tem aqui, obrigada pela clareza, muito, muito obrigada pelo seu tempo, sei que é difícil aí, mas agradeço demais, viu? O prazer é meu, aceitei de cara esse convite, parabéns pelo trabalho que vocês estão a fazer em apoiar, portanto, várias organizações nessa gestão, portanto, da Felicidade, eu acho que é essencial, e foi um prazer estar aqui nesta manhã a trocar sobre um tema tão especial e com uma ótima condução. Amanda, Letícia, todo mundo que esteve aí, muito obrigado. Perfeito, gente. Muito obrigada. Acho que não é todo dia que a gente tem aqui, assim, especialistas com tanto repertório, né, para trazer essas dicas práticas. Então, espero que todo mundo que esteja aqui assistindo tenha aproveitado muito. E esse obrigado muito especial aí para o Rui, que é uma super referência nesse tema. E que a gente teve a oportunidade de conversar aqui nessa manhã. Então, acho que é isso, pessoal. Vocês vão receber gravação por e-mail, vocês vão receber formulário de feedback, vejam e revejam para aplicar aí internamente, respondam o nosso feedback para a gente saber mais sobre o que vocês acharam. E eu espero ver vocês nos próximos Close Experts também, viu? Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.